E aqui estamos mais uma vez no momento alto da nossa programação, né? Que é a reflexão da manhã, onde nós podemos nos alimentar espiritualmente, né? Lendo a palavra do Senhor, refletindo nela, guardando em nosso coração, né? Para não pecar contra o Senhor. Hoje nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao versículo 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Que conforto para nós ler esse texto da palavra de Deus lá, nesse versículo 18 que diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você deve estar no seu coração atribulado. Tem muitas pessoas hoje com medo da morte, porque não conheceram Jesus como deveriam conhecer. Para o cristão, para aquele que realmente aceitou Jesus e o tem em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que crê que Jesus Cristo tem domínio sobre a morte, não deve ter medo da morte. Porque o texto que nós lemos aqui diz que, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você somos de carne e sangue. Ele também participou dessa condição. Jesus, ele participou da condição nossa, humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. O diabo tinha esse poder de nos causar medo, de deixarmos desesperados porque não víamos esperança depois de morrer. Mas hoje, para nós que somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, devemos dar glórias a Deus em saber que nossa vida não para aqui quando nós pararmos de respirar. Jesus Cristo quebrou isso, né? Ele venceu a morte. Quando ele foi ressuscitado ao terceiro dia, ele rompeu todas as barreiras que tinha e ressuscitou, trazendo para nós a vitória através da sua ressurreição. Versículo 15, ele diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então eu não sei como você está aí agora nesse momento, com medo da morte, com medo de morrer. Tem tantos problemas que nos atacam diariamente, né? O diabo procura a nossa fraqueza para tentar nos desanimar. Tem muitas pessoas que estão hoje sob efeito de medicação para poder ter calma, acalmar as suas preocupações. E Jesus está nos ensinando que nós não devemos mais ter medo da morte, pois ele venceu aquele que tinha o domínio sobre a morte, o diabo. Jesus nos deu a liberdade, irmãos, de hoje podermos cantar, de podermos estar livres desse medo da morte, dessa escravidão do medo. Muitas pessoas hoje estão depressivas, enclausuradas, em seu coração fechadas, com medo da morte. E Jesus está nos estendendo a mão para nos libertar desse medo, dessa tristeza, pois ele garantiu para nós a eternidade quando ele ressuscitou. Ele participou de toda a condição humana, minha e sua, vindo em carne e sangue, mas ele não pecou. Ele venceu todas as batalhas, todas as investidas do inimigo. Ele venceu todas as tentações sem pecar, cumprindo toda a sua missão que o Senhor Deus aí investiu a ele para que seja cumprida. E ele cumpriu e hoje está sentado à direita de Deus. Em breve Jesus voltará para nos buscar. E essa alegria deve estar predominando em nossos corações, saber que Cristo domina sobre todas as coisas. Ele venceu a morte. O diabo foi derrotado. O diabo foi derrotado no momento que Cristo ressuscitou, nos trouxe a liberdade. Já não somos mais escravos do medo da morte. Talvez você hoje
ainda esteja escravizado, né, preocupado com esse medo da morte, medo de morrer, como diz o versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hoje você pode ser liberto disso aí. Basta você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aceitá-lo e viver conforme Ele quer que você viva. E essa morte não terá domínio sobre você mais. A morte que eu estou falando é a morte eterna. Nós todos estamos sujeitos a perder a nossa vida. Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui fazendo o programa, porque Deus talvez resolva me levar de hoje para amanhã, eu não sei. Mas uma alegria estará no meu coração em saber que estarei com o meu Senhor. Eu posso ter essa certeza porque Jesus Cristo me garantiu. E eu posso ter a certeza porque Ele falou que se eu viver de acordo com a sua vontade, procurar aceitar Ele de todo o meu coração, viver conforme Ele quer que eu viva, sem medo da morte, crendo que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Você pode também ter essa certeza em seu coração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Em João, no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, diz: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você entendeu agora porque eu estou dizendo que eu tenho a certeza de que Jesus vem me buscar? Porque eu aceitei, porque eu creio que Ele é o Filho de Deus. Como o versículo diz, contudo os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No versículo 13 diz, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos pelo Espírito, nós vivemos pelo Espírito, vivemos crendo que a nossa vida aqui, ela é passageira, estamos aqui num corpo. O nosso espírito está habitando em um veículo chamado corpo, que ele está se deteriorando a cada dia que passa, e em breve ele perderá a sua vitalidade. E o que será, o que sobrará? Esse espírito que voltará para Deus. Se você ainda tem esse medo da morte, torne-se hoje mesmo filho de Deus através de seu Filho Jesus, pois Ele nos garante isso, nos tornarmos filhos do Altíssimo. Em João, no capítulo 6, versículos 38 ao versículo 40, diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso, irmão e amigo, você que não conhece Jesus ainda, está com medo de morrer, veja que Jesus tem poder sobre todas as coisas, e Ele nos garante a eternidade, porque no versículo 40 diz, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que garantia, que alegria, né? Que felicidade em saber que a morte não tem domínio sobre mim, em que ao momento que eu fechar os meus olhos aqui e parar de respirar, o Senhor está com a sua mão estendida me levando para morar com Ele na eternidade. Essa é uma alegria muito grande em saber que eu posso ter essa certeza através do meu Salvador. Então eu vou multiplicar pessoas, vou falar para minha família, para aqueles que eu amo: conheça Jesus, creia nele. É o que a palavra de Deus diz: a todo aquele que crer, que olhar para Ele e crer, tem a vida eterna. E Jesus vai ressuscitar-nos no último dia. Amigos, se você não compreendeu ainda, entenda que só Jesus tem esse poder de nos salvar e ressuscitar no último dia. É só Ele que tem. Elias ressuscitou o filho da viúva. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 20, e muitos outros trechos da palavra do Senhor, você vai ver pessoas que foram ressuscitadas. Esse texto, em 1 Reis 17, versículo 20 ao 23, diz: então clamou o Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor.
ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Eliseu também, lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 32, nós vemos o episódio em que Eliseu chegou à casa de uma senhora, e lá ele diz o seguinte: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Este era o filho da sunamita. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazim e o mandou chamar a sunamita. E ele o obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Vamos lembrar também de Pedro, né? Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 39. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas de Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Esse episódio foi quando Pedro ressuscitou Tabita, uma discípula. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Podemos lembrar também do episódio de Paulo, né? Quando ele ressuscitou Eutico. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amigos, até Jesus, antes de morrer, ele ressuscitou pessoas como a filha de Jairo, como Lázaro, seu amigo. Mas vamos lembrar de todas essas pessoas que foram ressuscitadas. Elas morreram novamente e já não estão entre nós. Eu quero lembrar você que no texto lido de hoje, de Hebreus 2,14, fala: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Veja bem, em Mateus 28, versículo 18, diz que Jesus fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ele tem autoridade de nos ressuscitar para a eternidade. Creia nessas palavras e busque viver para Jesus, e não tenha mais medo de morte. Em João, no capítulo 5, versículo 25 em diante, diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Mas da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Muitas vezes vamos no cemitério e vemos tantos túmulos de pessoas, né? Mas imagine, nós todos podemos compartilhar da palavra de Deus enquanto estamos vivos, para que quando Jesus voltar, aquelas pessoas queridas sejam levantadas daqueles túmulos
sejam ressuscitadas para a eternidade. Essa é a nossa vontade. E você deve ser também um propagador da palavra de Deus, das boas novas, aí onde você está. Talvez você está me ouvindo aqui do Tocantins, Araguaína, ou você está me ouvindo em fora do Brasil, em qualquer lugar desse planeta. Seja um divulgador da palavra do Senhor. Multiplique pessoas para que quando Jesus chamar, elas se levantarem para a eternidade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, naqueles que morreram. Porque para nós que conhecemos Cristo e vivemos para Ele, não existe morte, existe um sono em que dormimos e quando acordamos é para a eternidade. A nossa vida nós podemos viver eternamente aqui, já na esperança de que, no momento que dormirmos dessa vida, vamos acordar para a eternidade, para a nossa vida verdadeira, é viver eternamente com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios 15:52 diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você crê nessas palavras? Você tem se preparado para esse grande dia? O grande dia do nosso Salvador? Veja que o nosso Salvador dirá naquele dia para todos aqueles que estão aguardando esse grande evento. Em Mateus 25:34 ele diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E você sabe o que o nosso Salvador, irmãos, sabe o que o nosso Salvador tem para aqueles que decidiram viver para Ele? Para aqueles que o aceitaram? Está em Apocalipse 21, a partir do versículo 1, que diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do céu, do trono, e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E assim fecha o versículo 7. Irmãos e amigos, depois dessa reflexão, eu só tenho uma coisa a dizer para você: não perca tempo. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador o mais rápido possível. Nosso Salvador está voltando muito em breve para buscar todos aqueles que pertencem a Ele. Você pertence a Ele? Você já o aceitou? Jesus hoje tem para você descanso e paz. Veja, Mateus 11:28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso Jesus tem para nós aqui hoje. E no futuro, Jesus tem para nós a vida eterna. Só Ele pode nos dar, pois Ele nos comprou com seu sangue. Nós pertencemos a Ele e vamos nos preparar para estar com Ele na eternidade. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão.
fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma